Legal, pronto, estamos gravando aqui nesse bate-papo. Eu conto com a presença do Ricardo Marcelino, fundador da Aluga.com. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Bom dia, Vinícius. Bom, eu que agradeço a oportunidade de apresentar a minha empresa para vocês e explicar um pouco mais do mercado de locação. Legal, com certeza esse mercado é um mercado muito forte aqui no Brasil. A gente compreende que a locação de determinados equipamentos faz parte da estratégia de diversas empresas em diversos tamanhos e segmentos. Isso a gente sabe, mas antes de a gente falar um pouquinho desse mercado e da própria Aluga.com, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, até você chegar na Aluga.com e fundar propriamente dito. Bom, eu já sou veterano, né? Já tenho mais de 30 anos em tecnologia. Eu, assim, comecei como programador, né? Há muito tempo atrás, né, então sempre fui dessa área de tecnologia. Aí eu fundei uma empresa de serviços, né? Que é a Outbit, né? Faz uns 25 anos, mais ou menos. E essa empresa, dentro dos negócios que a gente fazia, começou a surgir a locação em alguns dos clientes. Então a gente começou a fazer locação naquela empresa há muito tempo atrás. Aí essa empresa foi comprada por uma outra empresa maior de locação naquela época, né? E eu passei a ser sócio dessa empresa de locação grande. Aí eu passei a cuidar da carteira de clientes do Rio de Janeiro, isso em 2009. E depois de 2009 até 2012, eu resolvi sair da sociedade. São meus amigos, né, até hoje, mas eu saí dessa empresa grande e fiquei com parte dos clientes do Rio de Janeiro. E comecei a Aluga.com. Aí eu comecei a montar uma forma diferente, mais focada realmente em internet, até pelo nome, né? A gente pegou e comprou esse domínio, né? Aluga.com, para realmente trabalhar basicamente com a internet. As empresas não faziam tanto isso naquele tempo, em 2009, ou em 2012, né, no caso. Então, a gente montou assim, uma empresa assim, já no molde de startup, com bastante velocidade e tal. E a gente deu certo, né? Começou a crescer, um crescimento sustentável, né, de 2012 até antes da pandemia, assim, era um crescimento, mas era uma coisa assim normal. Aí depois, quando veio a pandemia, realmente aí o negócio explodiu, né? Assim, a gente teve que, de uma hora para outra, atender muitos clientes, e a empresa praticamente dobrou, né? Depois da pandemia para cá. O escritório de São Paulo também cresceu muito, a gente passou de uma hora para outra a ter que mandar equipamento para o Brasil todo, então hoje praticamente a gente é uma empresa nacional, a gente tem equipamentos no Brasil todo. Até a gente tem clientes até em Portugal, né, para você Nossa, que entender, legal. né? Não que a gente entregue em Portugal, mas são empresas de Portugal que contratam pessoas no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então, a gente está até começando essa operação, né? A gente abriu uma empresa em Portugal para atender essas empresas que contratam aqui no Brasil. Então já rompeu as fronteiras brasileiras. É verdade. Legal, que legal. Pô, bacana. Agora, assim, uma coisa que é importante a gente entender, Ricardo, esse mercado de locação de equipamentos existe em diversos segmentos, né? Mas quais são os equipamentos que vocês hoje têm no portfólio e que as empresas mais procuram com a Aluga.com? Realmente, nesse mercado de locação você tem assim, tem empresas especialistas em, por exemplo, impressoras, né? Que é outsourcing de impressão, tem empresas que alugam audiovisual, então realmente dentro desse mercado de locação tem empresas especialistas em cada área. A gente trabalha, acho que a nossa área principal é o mercado corporativo, né? Então, notebooks, desktops, servidores e alguma coisa de infraestrutura, assim, suítes, roteadores, firewall. Então, assim, nossa especialidade realmente é o mercado corporativo. Mas a gente até atende, por exemplo, um mercado de pessoa física, de algumas necessidades assim mais específicas, que a pessoa precisa de um notebook por um mês, então a gente atende também. Mas o nosso foco principal é o mercado corporativo. E aí, hoje, basicamente, qual é o principal segmento que vocês conseguem atender? É mais na área de varejo? É um comércio? Como é que é a estrutura, o perfil do cliente de vocês que vocês conseguem atender hoje?
Assim, a gente não tem hoje um segmento que seja assim muito representativo, né? Poderia dizer serviços de modo geral. Anteriormente, antes da pandemia, um clássico nosso era os call centers. Essas empresas de call center, praticamente muitas até quebraram, né? Depois da pandemia, e a gente teve até uma devolução muito grande de desktops e tal. Então, assim, hoje call center não é uma coisa muito representativa dentro do nosso portfólio. Então, assim, são empresas de serviço. Tem advocacia, empresas de TI tem bastante, empresas de desenvolvimento. Então, assim, não dá para dizer assim, um segmento específico, nem tem de todos, entendeu? Pelo menos do último levantamento que eu fiz, não tinha nenhum assim que eu pudesse dizer para você que fosse muito específico. Uma coisa que acontece muito desses equipamentos, eu fico imaginando a complexidade que deve ser para fazer toda essa cadeia logística, porque você tem que ter um equipamento de excelente qualidade, né, funcionando em 100% da capacidade daquele equipamento, você entrega para o seu cliente, aí o seu cliente devolve, quer trocar, quer fazer um upgrade, quer de repente fazer um downgrade. Fala um pouquinho para a gente aqui dessa cadeia logística, de como é que vocês conseguem administrar, como é que funciona a estrutura de vocês. Vocês têm algum lugar que tem uma equipe que, quando recebe o equipamento ou vai entregar o equipamento para o cliente, faz uma revisão? Conta um pouquinho dessa parte do background antes de o equipamento chegar na mão do cliente. Então, assim, se tratando de equipamento novo, né, quando a gente recebe, né, do fornecedor, a gente faz a preparação, a gente instala alguns softwares de gestão, né, do equipamento, né, então todos os equipamentos que estão nos clientes, ele tem uma gestão de ativo, né, de inventário. Então a gente consegue saber, por exemplo, se o HD da pessoa está no limite, então a gente recebe uma notificação. Então, assim, preparando o equipamento, a gente prepara e envia via transportadora, ou às vezes transporte próprio, quando é São Paulo e Rio. Também o cliente recebe o equipamento e dali em diante a gente passa a fazer o suporte, né, quando necessário, né? O cliente tem algum problema, por exemplo, no áudio, alguma coisa assim, a gente às vezes consegue resolver coisas remotamente. Então a gente tem um suporte remoto que resolve 80% dos problemas. E aí outros problemas a gente acaba tendo que ou trocar o equipamento, ou trocar a peça que precisa. Digamos assim, uma fonte começou a dar problema, sei lá, porque começou a dar problema de mau contato. A gente pega e envia a fonte. Ou às vezes até troca o notebook inteiro. Quando acabou a locação, esse equipamento retorna para o nosso escritório, a gente faz, por exemplo, formatação, uma formatação até bastante rigorosa, bastante não, totalmente rigorosa, por causa do LGPD. E então, assim, tem um processo até meio chato aí, depois na hora que retorna, né, de formatação de empresa e tudo mais, para depois esse equipamento poder ser locado novamente. Bacana, então realmente faz um tratamento bem criterioso para garantir que, enfim, nada veio e também nada vá que não seja exatamente o que o cliente precisa, é isso? Exatamente. A gente tenta fazer o máximo possível. O cliente diz o que ele precisa, né? Às vezes a gente já manda com softwares que ele precisa, então a gente faz o máximo que a gente consegue. Massa. O Ricardo, como é que funciona? Você já contou um pouquinho da pandemia, né? Que teve alguns segmentos de empresas que realmente fecharam e acabaram devolvendo os equipamentos que assim era alocado com vocês. Mas no âmbito mais geral, né? Mais aberto, a pandemia, como é que tem sido para esse mercado de locação? Ele tem sido mais favorável? Ele tem aumentado, o aumento de procura foi mais agressivo, mais tímido? Conta um pouquinho pra gente. Não, todas as empresas cresceram muito, né? Principalmente as que tiveram também capacidade de se adaptar rapidamente, né, à nova realidade, principalmente essa realidade logística, né? Que até antes da pandemia, você tinha os clientes, você pegava o equipamento e entregava na empresa do cliente. Hoje não, cada cliente você tem que entregar na casa do cliente. Então, realmente, as empresas tiveram que se adaptar a isso. As empresas de locação que se adaptaram rapidamente a isso aí, elas que estão hoje no mercado e que estão crescendo muito. É, assim, eu tenho bastante relacionamento com outras empresas, tal, no mercado, até
está nesse mercado há muito tempo, conheço bastante gente, todos eles dizem que estão muito bem, né? Assim, a gente também, como eu disse para você, a gente cresceu 100% em um ano, então todas as empresas estão bem. Infelizmente, alguns clientes, como eu disse para você, alguns segmentos Sim. específicos não se deram tão bem, mas eu acho que eu também tive um pouco de sorte, meus clientes também, a maioria cresceram muito. Então, independente de obter clientes novos, meus próprios clientes cresceram muito, então a empresa cresceu junto também. Pô, que legal. Então, mostra que vocês conseguiram ajudar os seus clientes a eles também se reestruturar no período tão icônico que a gente tem vivido, não é verdade? Com certeza, né? Porque eles tiveram esse problema, né? De uma hora para outra ter que pessoas ir para o Brasil todo. Então a gente conseguiu ajudá-los, né? Então a gente cresceu junto. Então, uma coisa que você acabou validando nesse período de pandemia foi o network, né, que você construiu e ainda constrói durante a carreira, não é isso? Ah, com certeza, isso é fundamental, né? A gente sempre, se fazendo o trabalho direito, as pessoas lembram de você, né? Ah, legal. Uma coisa que eu li um artigo de vocês é um comparativo entre o mercado americano e o mercado até brasileiro, que eu achei super interessante. Comenta um pouquinho dessa análise de vocês fazerem entre o mercado americano, que entende que é um mercado um pouco mais, ou bem mais amadurecido do que o mercado brasileiro. Faz essa análise pra gente aqui. Pelo que nossos estudos, né, sobre isso, pela comparação, né, do Brasil com, a gente percebeu que realmente o mercado, né, de locação lá é muito mais expressivo, né? Eles alugam mais. Então isso é até animador, né? Porque a gente pode imaginar que o mercado de locação veio para ficar, né? As empresas começaram a tirar da cabeça aquela coisa que você precisa ter, né? As coisas, você não precisa ter, né? Você precisa usar, né? Como carro, né? Hoje em dia as pessoas já pensam muito mais em aluguel de carros, né? Do que comprar um carro. Então acho que é uma ideia boa, né? Que as empresas estão tendo. Acho que o mercado brasileiro está crescendo, indo essa direção assim de pelo menos antes da pandemia, tinha empresas que nem imaginavam em locar, né? Hoje elas já pensam, né? E vem perguntar, me explica aí quais são as vantagens, tal. A gente vai lá, explica quais são todas as vantagens da locação e as pessoas acabam se convencendo disso. O gestor ele tem procurado mais fazer o tal do ROI e do TSO, tentar medir o retorno do investimento ou o custo total sobre aquela propriedade para que normalmente surge sempre a pergunta, né? Aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. A pergunta que eu acho que sempre imagino numa situação dessa, não é melhor comprar do que locar? Porque se dividir em tantas vezes, surge esse tipo de Isso é bate-papo fato. aí? Ontem mesmo tive uma reunião como essa, né? Então você tem que explicar, né, que não é basicamente só esse de valor do equipamento, né? Você tem todo um custo, né, que é o que a gente está absorvendo, né? Principalmente da manutenção, né? Você tem que ter uma equipe interna que vai resolver seus problemas, e mesmo essa questão da logística, né, que é uma coisa que toma bastante tempo e é burocrático, né? Então a empresa não precisa se preocupar com isso, ela simplesmente, esses nossos clientes, né, que trabalham em home office, por exemplo, eles só informam para a gente o nome, o endereço da pessoa, a gente vai lá e entrega. Não tem que se preocupar com nada, né? Se você fizer isso internamente, você tem que comprar equipamento, tem que procurar uma transportadora, fazer notas fiscais de remessa de equipamento. Sim. Aí o equipamento chega lá, aí depois dá algum problema, aí você tem que mandar outro. Então, realmente vale muito a pena. Realmente o custo total, aí você tem que colocar a manutenção, logística, e depois até o retorno do equipamento, né? Por causa até da LGPD. O que você faz com aquele monte de HD com informação? Você não pode sair vendendo, né? Você tem que formatar de forma adequada, com softwares adequados, né? Então, isso é importante, tem que se levar em conta tudo isso. O potencial do mercado, Ricardo, do tamanho desse mercado aí, como é que é aqui no Brasil? Ainda tem muito espaço para crescer, já está saturado? Conta um pouquinho aqui para gente. Não, eu acho que ainda tem muito espaço. A gente ainda está indo atrás de mais investimentos, né, para poder crescer mais, que eu acho que tem espaço para isso.
A gente nem tem feito assim, grandes prospecções, né? Porque tem que ser um passo de cada vez, mas eu acho que dá para crescer muito ainda. Eu vejo isso nas outras empresas, existem até movimentos assim de compras de empresas e tal, nesse mercado de locação, esse mercado realmente está ficando bastante importante. A cadeia logística, então, deve ser um grande diferencial, né? Como você já citou, se você consegue entregar na ponta, aonde o funcionário, o colaborador daquela empresa está, já faz um agregador de diferencial do trabalho, porque você não é um limitante, você é um facilitador da empresa, é isso? Exatamente. E acho que eu fico imaginando isso feito pela empresa. As empresas não têm essa habilidade, né? E nem precisa ter, né? Uma empresa, por exemplo, de desenvolvimento não precisa saber como é que faz para enviar equipamento para um lugar para outro, que tipo de nota fiscal que você faz, qual é o documento que você precisa mandar junto para não ter problema na barreira fiscal. Então, assim, eu acho que a alocação ajuda muito isso. Você não ter que se preocupar como vai chegar isso aí. Você precisa dizer que vai chegar em X dias, que é o tempo da transportadora. Olha, você falou da barreira fiscal, né, e das notas fiscais e documentos necessários. Assim, eu arrisco dizer que a grande maioria dos gestores nem sequer fazia noção ou tem consciência de que precisa de tais documentos para poder. Não é só botar no porta-mala do carro e levar, né? Não é isso. Não é. E, assim, você precisa realmente ter um conhecimento bom do sistema tributário, porque senão as máquinas são barradas, né, nas barreiras fiscais e tal, porque as pessoas pensam que de repente você está burlando imposto, mandando equipamento sem imposto, porque a locação, quando você emite o equipamento, você não está pagando imposto, porque é só a remessa, né, do equipamento. Mas você tem que fazer tudo bem certinho para não ter nenhum problema, né, nessa remessa. E a gente foi aprendendo isso com o tempo. E, querendo ou não, mostra para o cliente de vocês e para toda essa cadeia a segurança do processo como é, não é? Assim, não é simplesmente de novo, né? Eu acho que às vezes fica muito claro essa transferência de equipamentos entre as fronteiras, entre as barreiras fiscais, que é só colocar no baú do caminhão e tá tudo certo. E não, se você de repente se relaciona com alguma empresa que não tem essa preocupação, pode estar colocando em risco, inclusive a sua operação, né? Porque o equipamento não Com vai chegar, o certeza. seu funcionário não vai começar a trabalhar, você vai perder o time tão importante que é do colaborador para poder começar a produzir para a empresa. Não, Essa visão que eu consigo verdade. entender que você está explicando, é isso mesmo? Exatamente. Se uma pessoa não souber como fazer isso, porque, infelizmente, né, o sistema tributário do Brasil é muito complexo, né? Então, tem a, a, as leis federais, as estaduais, então cada lugar tem uma coisa específica, cada estado tem uma coisa específica, então você precisa ter o domínio sobre isso aí para realmente não ter esse problema que você disse, você contar que vai receber alguma coisa e de repente o equipamento vai ficar lá um mês barrado na barreira fiscal, até você conseguir tirar ele de lá. Uma coisa que tem muito da computação em nuvem é, de repente, essa facilitação. Ah, se já está tudo em nuvem, se os sistemas todos estão em nuvem, acredita-se que entregar um hardware com menor capacidade na ponta possa atender. Como é que você tem visto tem essa relação quando um cliente chega para vocês e fala assim, poxa, Ricardo, eu tenho essa demanda mais específica, o comportamento do meu usuário é esse, vocês conseguem formatar e configurar um equipamento que atenda exatamente a necessidade do cliente? Como é que é esse bate-bola aí com o cliente para entender realmente a necessidade dele? Tem perfis, né, de clientes, né? Tem esse daí que você disse que ele não precisa de uma máquina muito especial, porque realmente ele vai executar todas as coisas na nuvem. Como até o meu próprio caso, né? Eu uso tudo na nuvem, não, nem estou no escritório agora, mas estou conseguindo fazer tudo que eu preciso. Então, tem uma máquina que a gente chama, não é nem tão básica assim, mas hoje o padrão do mercado é o Core 5, né? O Core 5 com 8 GB. Isso atende quase todas as demandas. Aí tem alguns perfis que não é tão de nuvem, como é o caso de desenvolvedores. Sim. Então tem bastante máquina tipo Core 7 com 16, 32, MacBooks assim de grandes, assim de 7, 9.
Então, já é uma coisa à parte, mas é bem representativo isso nas nossas locações também. Então, tem esse tipo de máquina de 7 bom, né? E o i5 que a gente considera básico. Ainda tem uns clientes que usam i3 também, mas até porque não tem tanta oferta dos Sim, verdade. distribuidores, né, de i3, então acabou ficando i5 e i7. Vocês ajudam a criar essa consciência do cliente, falar assim, ó, cliente, veja, de repente esse equipamento está muito baixo, né? A configuração está muito pouquinha, ou não, poxa, às vezes você está pedindo uma coisa muito mais, né? E até mesmo para. E o legal, né? Posso até entregar, mas a gente está vendo, vocês conseguem ajudar nessa formatação do tamanho adequado para o negócio, para não ter nenhuma experiência negativa por baixa capacidade de processamento, armazenamento, também nem sobra, né? Nem excesso. Eu acho que nenhuma empresa hoje está querendo trabalhar com excesso, está trabalhando as coisas sobre medida, né? Como é que tem sido a cabeça do gestor com o bate-papo com vocês? Isso acontece. No primeiros contatos assim, com a equipe comercial, a gente acaba tentando levantar o que a pessoa efetivamente vai usar. Basicamente é isso que você disse. Hoje em dia, a maioria das pessoas usam quase tudo na nuvem, seja soluções de Google, seja soluções Microsoft. Então, realmente, as pessoas usam tudo na nuvem, até por isso ajudou bastante depois da pandemia. E assim, a gente faz a monitoração, né, do equipamento também no decorrer, né, da alocação. Então, se a gente percebe que o uso da máquina está muito superior ao que ela contratou, a gente orienta a pessoa, fala, olha, essa máquina seria melhor você melhorar ela, ou essa máquina está subutilizada. Então, a gente faz uma monitoração, a gente tem uma equipe de suporte também que fica, assim, monitorando os alertas, né, de todas as máquinas locadas. Legal, então realmente ajudar o cliente não só na entrega, mas na vida útil daquele equipamento, enquanto o contrato daquele cliente estiver ativo, né? Eu acho que agrega um outro fator que você falou. Você falou da logística, você falou agora dessa capacidade de monitorar, então tudo vai agregando mais qualidade para o serviço do cliente. É isso? É isso, e acho que a gente acaba fazendo o papel de TI, né, das empresas, então ela não precisa de ter um TI muito grande. Às vezes uma pessoa só na empresa para gerir o contrato, de modo geral, ele é suficiente. A gente acaba fazendo esse trabalho, né, para o cliente. Tem um termo que a gente vê muito na internet, que é o tal do X as a Service, né? Ou Anywhere as a Service, qualquer coisa como serviço. No mundo Uhum. corporativo, a gente encontra desde cafeteira, que às vezes aquela máquina de café expresso já é alocada através de uma empresa especializada. Você citou impressora, você citou equipamento audiovisual, mas o comportamento do consumidor, na sua grande experiência, você consegue mais ou menos fazer um paralelo? O que ela mais tem preferido alugar do que adquirir? A gente tem isso não no nosso dia a dia também, né? Tem gente que mora de aluguel, ao invés de preferir ter uma casa própria, porque pega aquele valor e investe em outras coisas. Tem gente que aluga carro, tem gente que aluga bicicleta, tem gente que aluga praticamente de tudo, e tudo quanto é tipo de equipamento. Como é que é o comportamento desse consumidor em relação a esse mercado que é o X as a Service, qualquer coisa como serviço? Acho que isso tem mudado a consciência das pessoas de não precisar ter, né, sem usar, né, as coisas. Eu próprio tenho carro alugado, né, quer dizer, eu acredito muito nisso. Então, eu acho importante você usar, né, as coisas. Você não precisa ter, né, você não precisa, não, esse carro é meu. Não precisa, né? Você precisa usar, precisa ter um carro que vai te levar de um lugar para o outro. E a mesma coisa equipamento, né? Você não precisa ser obrigado a ter, né? Você precisa contratar um serviço, alguém, uma empresa como a Aluga, né, que faça o fornecimento do equipamento, a gestão do equipamento e tal, e que te cobre um X mensal por mês. É, é uma coisa que vem crescendo mesmo, as pessoas vêm percebendo isso. Eu acho que se você perceber essas empresas, né, essas startups, né, que nem são tão startups hoje, né, mas Uber, Airbnb, focado nisso, né, o, o uso coletivo, né, das coisas. Legal, então, Economia colaborativa.
pessoa É, desse. exatamente. O legal é que você consegue ter uma economia que gira mais rápido, né? E um colabora com o outro, porque às vezes você consegue formatar com base na sua necessidade, né? Por exemplo, você citou o caso da locação de um carro. Se de repente você for fazer uma viagem para o interior, ou vai levar mais gente da família, ou vai levar mais bagagem, de repente você pode alugar um carro específico para aquela sua aventura, né? Então, seja um carro mais alto, um carro mais baixo, um carro sedã, um hatch, enfim, você molda a sua locação, a sua utilização daquele equipamento com base na necessidade daquele, enfim, daquele projeto em específico, já fazendo um paralelo para o mundo corporativo também, não é isso? Exato, isso acontece. É o meu caso específico, eu falei que eu aluguei carro. Agora eu vou, por exemplo, eu vou viajar, vou ficar 2 meses fora. Então ele fica, devolve o carro. Então, depois quando eu voltar, eu alugo outro. E realmente Legal. na locação e também acontece isso. A empresa, às vezes, ela ganha um projeto muito específico e que precisa de um equipamento X e tal, e é por pouco tempo aquele projeto, 4 meses, 6 meses. Então você aluga, acabou o projeto, você devolve. Entendeu? Você não precisa comprar, né, esses equipamentos e depois você não sabe o que vai fazer com eles depois que acabar o projeto. Então, eu acho que a locação é bastante similar a isso aí, tanto de carro como de equipamentos de informática. Olha aí, você deu um insight muito bacana agora, viu? Para quem está nos acompanhando, vendo ou nos ouvindo, se você está trabalhando com um projeto, né, que é pela estrutura tradicional do projeto, todo projeto ele tem início, meio e fim, né, ele tem uma previsão de término, e você quer, de repente, fazer um controle de custo mais aprimorado do seu projeto, com todos os recursos envolvidos, a alocação pode ser um excelente agregador para você conseguir calcular esse custo, né? Foi o insight que eu estou tirando do que o Ricardo está apresentando aqui agora. Eu não preciso comprar, eu não preciso tirar de um setor um equipamento, eu posso colocar aquele custo na locação e eu já tenho um controle muito mais aprimorado e assertivo. É isso que eu entendi da sua ideia aí, Ricardo? Exatamente. E você faz parte do seu projeto, aquela locação, né? Você vai cobrar pelo aquele projeto, já faz aquela locação embutida. Isso é muito comum para a gente, né? Nos nossos clientes, né? Por exemplo, empresas de engenharia, às vezes escritórios de advocacia, por exemplo, tem um caso específico, então eles alugam, depois devolvem, depois alugam novamente. Tem demandas também sazonais, por exemplo, hoje não é tão o caso, mas, por exemplo, shopping centers que alugam para aquelas promoções, né, de Dia dos Pais, por exemplo. Aí, então, eles alugam X equipamentos, que são geralmente um mês, mais ou menos, para eles fazerem lá, e depois devolvem. Isso é um outro tipo de locação, que é diferente do que eu estava falando, que é uma alocação de eventos, mas ela também faz parte do nosso portfólio. Bacana. Bacana. Ricardo, eu sei que a gente tem muito assunto para falar desse mercado de locação. Ele é enorme. O Brasil ele tem uma capacidade ainda muito a ser explorada. Eu agradeço muito já os insights. Mas antes de encerrar o nosso bate-papo aqui, eu sempre faço uma pergunta aos nossos convidados que passam aqui no Papo Cloud, que busca trazer a sua visão pessoal. O que você compreende de forma do dia a dia, do que você ouve falar. E a pergunta é bem simples, né? Vamos lá. Para o Ricardo Marcelino, o que é a computação em nuvem? Olha, a gente já está, né, em computação em nuvens já há um bom tempo, né? Eu não tenho, por exemplo, servidor já há pelo menos uns 5 anos, né? Nossos softwares de gestão de clientes, CRM, também desde 2013, soluções da nuvem, como Salesforce e empresas de gestão daqui do Brasil. Então, para mim, ele já é uma realidade, desde quando eu comecei, né? Por isso que eu estava dizendo para você que a gente tem uma capacidade hoje de trabalhar onde quiser, né? Porque as nossas informações não ficam aqui no computador, ficam nas nuvens. Então, a gente já usa isso, essa tecnologia há bastante tempo, né? Então, eu gosto e até oriento as pessoas, quando as pessoas vão alocar, né? Por exemplo, vai usar um software de e-mail, assim,
você vai usar no próprio notebook, você vai usar na nuvem, então a gente acaba dando uma orientação. Então, eu acho que não é nem querer dizer que isso é o futuro, mas já é o presente, né? Já é uma tecnologia que já existe há um tempo e a gente está totalmente dentro dela. Bacana, bacana. Ricardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Cloud. Obrigado por contar a sua história, contar a sua trajetória, como é que tem sido aí o papel e a contribuição na nossa economia da Aluga.com. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que você precisar, é só me chamar.